Estaremos lendo a palavra do Senhor, versículo 17 a 20, que nos diz assim a palavra: E fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. Faraó deu ordem aos seus servos a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo que tinha. O interessante, queridos, é que nós, anteriormente, explicamos que Abrão usa uma meia-verdade, mas que na verdade era mentira, e isso trouxe consequências desagradáveis, consequências pesadíssimas para a sua vida. Então, aqui nós temos o lado humano. E esse lado humano, quando nós não entregamos a Deus, mas agimos por conta própria, especialmente quando estamos dominados pelo medo, pelo desespero, em busca de melhores condições, confiando na beleza, na cultura, isso pode trazer prejuízos gravíssimos para a nossa vida. Antes, também quero mostrar aqui sobre a questão da idade. Nós temos a idade de Sara, nós temos a idade de Abraão, que aqui já era avançada. Mas o interessante é que nós podemos ver que a idade ela vai se diminuindo dentro do livro de Gênesis. Mas ainda os patriarcas viviam bem. E o que podemos supor nessa idade é que havia um cuidado especial da parte de Deus. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, a questão de Abrão e Sara, já tinham a idade avançada. Se nós tomarmos, por exemplo, a jovem Sara, ela tinha 65 anos, mas o seu vigor era de uma mulher de 40. Abraão, com 110 anos, tem o vigor de um homem de 70. Então tudo nos leva a crer e a compreender, baseado nesse princípio, que Deus tinha um cuidado especial para com esses homens, essas mulheres ou patriarcas, porque na verdade Deus haveria de cumprir o propósito divino na vida deles. E isso nós temos que aceitar pela fé. A palavra de Deus mostra que Deus cuidou de Moisés em todos os momentos, havia esse cuidado especial. Em Deuteronômio 34:7 está escrito: E era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Então você vai ver aqui que para com a vida de Moisés havia um cuidado especial. E nós cremos que nessa particularidade, envolvendo Abraão, envolvendo Sara, havia um cuidado de Deus especial na vida desses patriarcas para que a promessa se cumprisse. Meus queridos irmãos, é isso que nós podemos entender dentro dessa leitura bíblica. E agora, falando sobre o capítulo 12, verso 17 a 20, eu quero tratar sobre a punição de Faraó. Faraó só iria perceber o grande erro que cometeu por causa de uma ação divina. As pragas de Deus vieram sobre ele. Ou seja, Faraó não toma conhecimento de que Sarai é mulher de Abrão por causa de uma atitude do próprio Abrão de dizer a verdade, ou conversar com ele, ou explicar a situação. Não. Abraão fica tranquilo. Ele se esquiva de tudo. Aí Deus age em favor de Abrão. E aí o próprio Faraó, que aqui não pode ser identificado, historicamente, biblicamente falando,
mas é um faraó, e na verdade ele tem, através da revelação divina, um espanto, porque ele toma consciência que Sarai não é irmã de Abrão, mas sim esposa dele. Por isso que a palavra do Senhor mostra que agora vem um castigo para Faraó, mas também uma atitude brusca do próprio Faraó para com esse casal. A Bíblia diz que ele os expulsa de lá, pede que eles deixem o Egito. Você pode observar nesse capítulo 12 de Gênesis, nos versículos que nós lemos, e especialmente nesse particular. A Bíblia diz claramente, olha, e Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Nós podemos observar aqui que Deus agiu em favor de Abraão. É interessante nós analisarmos essa ação de Faraó, porque Deus fez com que Faraó tivesse temor, medo e recuasse e devolvesse a esposa do homem de Deus, Abrão. Queridos, nós podemos analisar uma coisa. Abrão sai do Egito. Ele toma novamente o caminho do Neguebe, indo para Canaã. Todo esse episódio triste que mancha a vida desse patriarca, Abrão, acontece porque ele procurou seguir seus próprios planos, seus ideais, sem buscar a orientação divina. Abrão teve essa página manchada em sua vida, revelando também o seu lado humano, porque ele quis caminhar com os seus próprios pés. Agora, meus queridos irmãos, nós podemos analisar que Deus quer novamente colocar ele no trilho. Por isso, ele usa de revelação, mostrando a Faraó que a Sarai não é irmã de Abrão, mas sim esposa. E o próprio Faraó a devolve para Abrão. Então, agora Abrão vai começar a crescer na fé. Por que ele vai começar a crescer na fé? Por que ele vai agora ter um novo comportamento? Porque ele vai entendendo que Deus, na verdade, é fiel para com os seus servos. Como Deus falou que cuidaria dele, abençoaria aqueles que abençoasse Abrão, então ele começa a perceber essa ação divina. Ele volta para o caminho estabelecido por Deus e aí levanta um altar em Betel. É interessante dizer aqui que nós precisamos amadurecer na nossa vida espiritual, ou seja, crescer, desenvolver, mudar o comportamento. Isto é, precisamos ter um comportamento de salvos, de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo falou que havia cometido alguns erros em sua vida, mas que depois que tomou conhecimento da verdade que liberta, Jesus, João 8,32, então ele deixou as coisas erradas para trás e agora seguia olhando para frente. Isso para não errar o alvo, mas sempre procurando crescer em Cristo Jesus. É isso que você pode ler quando você abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, 12 a 14, que nos diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós podemos cometer falhas, erros, durante a nossa caminhada espiritual neste mundo. Porém, quando decidimos correr a corrida espiritual, deixando todo pecado e embaraço, então podemos certamente contar com o socorro divino. Como diz Hebreus 12, especialmente o versículo 2, que diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se assim o fizermos, a nossa vitória, a nossa caminhada terá sucesso em nome de Jesus. Amém.